Ah, os ateus e a matemática. Você já leu Pascal? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Cara, você acredita em Deus? Ou acha que isso é conversa de gente antiga? De gente que tem medo de não haver nada depois da morte e por isso, sem querer, cria figuras imaginárias como forma de defender-se psiquicamente e dar conta daquilo de que tem medo e que não entende. Vamos falar sobre ciência e religião, conhecendo um pouco do pensamento de um dos maiores cientistas de todos os tempos, o matemático Blaise Pascal. Olá, meu nome é Álvaro Maia e este canal fala de ciência e religião. Se você curtir, dê seu like e venha conosco. Vamos mostrar que aproveitaremos melhor a tecnologia quando nos tornarmos seres humanos melhores. Se você gosta ou não de matemática, isso pouco importa. Mas a questão é que a matemática é a mãe de todas as ciências. Inclusive é por ela que as outras ciências podem existir. E ninguém pode se considerar cientista se não reconhecer que a matemática é a única ciência que não tem falhas e da qual todas as ciências exatas são decorrentes. Assim, o cientista primeiro, o cientista incontestável, o primordial, é o matemático. É a racionalidade acima de tudo. A outra, a ciência chamada experimental, é secundária. Ela é sempre parte de um processo evolutivo, pois na biologia, na química, na física, o que hoje é verdade, amanhã deixa de ser, pois depende da observação seguida de um experimento para verificar se funciona e ainda ver se tem regularidade para tornar-se lei científica. Bem, essas observações, com o tempo, mudam, pois sempre desenvolvemos novos equipamentos capazes de fazer ver coisas que antes não podíamos ver. E agora podemos observar melhor. Daí os avanços científicos ao longo do tempo. Dou um exemplo. Algumas décadas atrás, a medicina mandava pôr cobertores nos doentes com febre, pois era ciência aumentar a temperatura do corpo para matar aquilo que nos fazia mal. E era certo, pois a febre é uma defesa do organismo. Ela aumenta a nossa temperatura para nos defender dos micro-organismos que nos prejudicam. Mas a ciência avançou e aprendemos a combater esses micro-organismos com fármacos que dispensam o risco de precisar aumentar a febre. Então, avanços como esse aconteceram com todos os procedimentos médicos ao longo dos séculos. A maior parte da medicina daquele tempo é assustadora aos olhos dos médicos de hoje. E os médicos de hoje, daqui a 100 anos, serão vistos como verdadeiros açougueiros que cortavam o corpo das pessoas para tirar um pedaço e costurar o resto. Meu Deus, eles faziam isso mesmo! A matemática não. Ela sempre foi e será exata. É a racionalidade em si. E os matemáticos são os cientistas primordiais, os que tratam com aquilo que é verdade e não muda. Pitágoras, Tales, Euclides, Eratóstenes são cientistas tão atuais quanto qualquer cientista exato de nossos dias. Pois bem, Pascal foi um pensador francês do século XVII, contemporâneo de Molière, La Fontaine, Racine nas artes e Descartes e Fermat na ciência. Era um monstro na matemática, melhor que seu pai, que lhe passou esse amor pelos números. Cara, para você ter uma noção do tamanho da ciência matemática de Pascal, saiba que ele deixou contribuições magníficas para o entendimento de vários estudos exatos. Com pensamento objetivo, ele projetou e construiu
a primeira máquina calculadora mecânica, a chamada Pascalina, que foi um marco importante no desenvolvimento da computação e da matemática aplicada até hoje. Ele estudou as propriedades do triângulo aritmético, hoje conhecido como Triângulo de Pascal, com o teorema do hexágono de Pascal. Estudou e desenvolveu a teoria da probabilidade, criando as bases da matemática das probabilidades, utilizada até hoje, inclusive na física de partículas. Coeficientes binominais, o cálculo combinatorial, tudo isso é estudo de Pascal. É pouco? Tá bem, vamos falar de seus inúmeros estudos na área da hidrostática, sobre os fluidos em repouso e sua famosa lei de Pascal, base para o funcionamento dos macacos hidráulicos e freios hidráulicos, até hoje. Chega, né? Pois bem, cara, esse monstro da ciência acreditava piamente em Deus. Era religioso até debaixo d'água. E não por superstição, o medo do desconhecido. Ele mesmo dizia que era religioso porque era racional. Era uma decisão matemática. A crença em Deus deve ser uma consequência natural da lógica de haver um sentido de transcendência que nos acompanha. Ele disse em seu livro Pensamentos: existe um vazio no coração de cada homem que só Deus pode preencher. É o que dá lógica à própria existência. Fora disso, é a animalidade. Mas, ainda que você não queira acreditar por essa lógica, seja frio, descrente, mas pense matematicamente. Isso ficou conhecido como a aposta de Pascal. Mestre da probabilidade, ele ensinava que, mesmo que você não tenha provas da existência de Deus, se você for inteligente, vai escolher acreditar. Veja, se Deus existe e a lógica do bem se confirma, então você está no caminho certo e a recompensa será grande. Metaforicamente, você ganha o paraíso, a vida eterna, tudo de bom. Por outro lado, se Deus não existe e você acredita nele, você não perde nada, nem vai saber se perdeu ou ganhou. Agora, tchan, 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 tchan. Se Deus existe e você preferiu chutar o balde, apostar suas fichas longe da lógica do bem, você simplesmente perde tudo. Se dá mal inteiramente. Se ferra de graça. Só porque foi, além de mal, burro. Para Pascal, a crença em Deus era a escolha mais racional que um ser humano inteligente poderia fazer. Ignorância é achar que o crente é o ignorante. Se você gostou e quer fazer a sua parte na construção de um mundo melhor, entenda a importância de compartilhar esse vídeo, dê seu like e inscreva-se no canal. Estamos só começando, mas juntos poderemos construir um mundo bem melhor.